amigos internautas que acompanham os trabalhos da TV IPW, Rede Pirauweb. Você acabou de acompanhar essa reportagem aqui, um passo dado aí nesse processo aí, que a coligação do município de Ipirá entrou aí na justiça. Aqui na primeira instância a juíza deu um parecer favorável ao réu, e mais o brilhantíssimo advogado José Carlos Matos de Oliveira, mais conhecido como Carlinhos Baiano, que está aqui com a gente, para esclarecer sobre esse processo que você acabou de acompanhar a reportagem aí. E agora nosso ilustríssimo advogado Carlinhos Baiano, falando assim mais íntimo, Carlinhos Baiano vai esclarecer mais para vocês o que significa essa vitória aí nesse recurso que ele entrou na instância superior. Amigos e amigas internautas, gostaria de esclarecer, Dene, que é o seguinte: aqui em Ipirá nós entramos com a ação de investigação eleitoral questionando a eleição do prefeito Marcelo Brandão, alegando que houve colaboração do então prefeito Jota, que assumiu naquela eleição indireta e que demitiu centenas de pessoas. Todos nós sabemos que houve demissão massiva de servidores e contratação de outros tantos, sei lá, 500, 600 ou mais. E alegamos que essas contratações de demissões tiveram por objetivo ajudar na eleição do atual prefeito Marcelo Brandão, que foi eleito, a gente acredita, muito por conta de oferta de emprego, de demissões de pessoas, de colaboração do ex-prefeito Jota, para que essas pessoas assumissem compromisso com o grupo. Entramos com a ação. A juíza intimou, claro, citou o Jota, o vice da época, o candidato da época, Marcelo Brandão, e o vice, José Ricardo, foram todos citados, não é? Agora já depois de diplomados, e eles manifestaram, apresentaram defesa, só que nós pedimos à juíza que requisitasse provas importantes que estão em poder da prefeitura, que são folhas de pagamento, desde o período 3 meses antes da eleição até 3 meses depois, que é o período que a lei considera proibitivo. Não podia o gestor nem demitir, nem admitir, nem rescindir contratos, enfim, não podia praticar uma série de atos que praticaram todos como se a lei não existisse. Só que a excelentíssima doutora juíza, ela entendeu de não requisitar esses documentos, não requisitou as folhas. E, além disso, ela também não abriu, naquela oportunidade, as razões finais às partes. Quais eram as partes? As partes autora, no caso do PT, através da minha pessoa, os réus, não é? O senhor Juraci Júnior, Marcelo Brandão, Zé Ricardo e outros, e não deu oportunidade para que fosse concluída a instrução do processo, e julgou assim mesmo. Nós entendemos que houve uma supressão. Houve o quê? Houve uma decotação. Houve um encurtamento do processo, sem trazer ao processo documentos super importantes. Todos sabem que Ipirá, depois de agosto, com a eleição indireta, entendeu? Praticamente houve uma caça aos servidores que eram do grupo da macacada. E isso, as folhas têm que retratar essas demissões e essas admissões. Como ela julgou improcedente o nosso processo, nós não concordamos, nós utilizamos o recurso legal, o recurso eleitoral, fizemos isso no prazo de 24 horas, não esperamos o prazo que seria de 3 dias, fizemos logo 24 horas, e esse recurso está tramitando no Tribunal Regional Eleitoral, e foi pautado, entrou em pauta, dia 14, ontem, para julgamento na parte da manhã. O julgamento novo na parte da manhã foi feito na sessão da tarde, e para nossa alegria de um trabalho bem feito, de um trabalho em cima da lei, de um trabalho justo, de um trabalho correto, nós obtivemos uma vitória esmagadora. Obtivemos uma vitória de todos os votos. O recurso contra a decisão da juíza, contra a sentença, que eu considero nula, de pleno júri, de pleno direito, o nosso recurso foi acatado, foi aprovado. Se chama no direito, foi dado provimento ao recurso. Ele foi aprovado unanimemente. Não teve um voto sequer contrário. Entenderam todos os membros do tribunal que a juíza, ao julgar, sem aquelas provas, praticamente impediu que os autores
pudessem produzir as provas importantes e essenciais que eram necessárias naquele processo. Assim, determinou-se que ontem o processo deve voltar ao juízo de origem, que é a juíza eleitoral aqui da comarca de Ipirá, para que ela diligencie, não é, as folhas, a juntar das folhas de pagamento, junto à prefeitura, que deverá juntar todas as folhas de pagamento do período 3 meses antes da eleição, até 3 meses depois, e possa fazer o novo julgamento com base nas provas já dentro do processo, o que não aconteceu daquela vez. Então, para que todos entendam, esse processo é super importante, porque anula a sentença e manda que a juíza, não é, requisite essas provas tão essenciais ao processo e faça um julgamento de acordo com as provas dentro do processo, não podendo ser julgado, como foi feito antes, sem essas provas, que são imprescindíveis, são essenciais, são necessárias para complementar todo o conjunto de provas que nós levamos ao processo. Apenas para esclarecer, porque muitas pessoas têm até me ligado, não entendendo como foi esse julgamento. O julgamento foi esse. O recurso que nós fizemos pelo PT foi aprovado o recurso, unanimemente. A sentença da juíza foi anulada. Ela terá que requisitar as provas que nós requeremos nos autos, e só depois delas virem para esses autos, ela terá que fazer novo julgamento, e aí vamos ver qual o julgamento que ela vai fazer depois, porque terá que fazer com base nas provas, conforme foi determinado pelo Tribunal Regional Eleitoral da Bahia. Continuando aqui, internautas que acompanham o trabalho da TV IPW, a gente observou na matéria que o relator, o desembargador relator, ele acabou falando que a juíza nem sequer analisou as provas em si, o requerimento do processo, e já deu ou melhor, ela nem deu um parecer. Foi isso que eu entendi que o desembargador falou lá na hora que estava fazendo a leitura dos autos. Explica um pouquinho sobre essa parte, Carlinhos. Como foi que se deu, que você estava lá presente, acompanhando todo o processo? Explica isso para os internautas entender melhor essa situação. Eu estava presente, como vocês podem ver, eu nem sabia que estava sendo gravada a sessão, mas toda a sessão lá é pública, é gravada. Eu estava lá na tribuna para sustentar oralmente. Mas o presidente do tribunal salientou que eu somente deveria fazer sustentação oral se houvesse voto divergente. Ou seja, se houvesse pelo menos um voto a favor, como diz assim, dos recorridos que são, não é, o prefeito Marcelo Brandão e os demais anteriores, né, Juraci Oliveira e os outros tal. Mas como não houve voto divergente, não precisei me manifestar oralmente, porque a votação foi unânime, ou seja, todos os desembargadores votaram em favor do meu recurso, dando provimento. E o que o desembargador salientou é o seguinte: a juíza sequer chegou a apreciar aquela prova que foi requerida, ou seja, ela não chegou sequer a apreciar as folhas, até porque ela não requisitou as folhas. Aí é que houve o erro, houve uma omissão grave, uma violação grave do procedimento da ação de investigação eleitoral. Por isso que foi nula a sentença, e eu tinha certeza que o tribunal ia acolher integralmente o nosso recurso. Carlinhos, a gente lhe parabeniza pela essa ação que você já é acostumado a enfrentar essas batalhas aí no dia a dia como advogado. O Partido dos Trabalhadores, assim como todos os partidos que compôs essa coligação aí, que desfez a disputa, foi derrotado parcialmente, entre aspas, foi derrotado, que na verdade não há derrota, o que existe é luta e luta para sempre. E agora a gente deixa o espaço aberto para que você faça as declarações finais e agradeça aos internautas que acompanham o trabalho da TV IPW, da rede Ipirá Web. Então, amigos e amigas, apenas para esclarecer, nós apresentamos aí esses esclarecimentos que foram feitos. É importante que haja essa TV digital, essa mídia social importante, né? Porque muitas pessoas viram o vídeo, né, e não entenderam, porque tem um linguajar jurídico, uma técnica jurídica, quando fala provimento de recurso, gente que não sabe o que é. Prover o recurso é acolher, é aprovar o recurso, é aceitar o recurso e aprová-lo, não é? Quando não se provém o recurso, fala recurso improvido, é o recurso negado. Então, nosso recurso foi aceito e aprovado. Quer dizer que nós estávamos com a razão quando fizemos o recurso. Nós exigimos a correção que a lei exige dos julgadores, sem distinção.
Muito obrigado. É isso aí, internautas. A gente acabou de ouvir aqui o nosso advogado, doutor Carlinhos Baiano, chamando assim de uma forma mais íntima, José Carlos Matos de Oliveira. A gente tentou entrar em contato com o pessoal, com a juíza, não conseguimos, mas o espaço continua aberto para que, se ela queira mandar alguma nota, alguma coisa. A gente tentou também entrar em contato com a prefeitura para falar sobre essa matéria, que a gente falou que ia fazer essa entrevista com o advogado, ia falar sobre a sentença, mas ambos não manifestaram e nem enviaram nota, mas a gente permanece com o espaço aberto. Assim que eles se pronunciarem, a gente também dá publicidade ao, vamos dizer assim, direito de resposta a eles. Um abraço a todos e até a próxima oportunidade.